torcida. Aqui é o Vandal dando continuidade ao nosso podcast da Resistência à Reconquista. Nesse segundo episódio, a gente vai falar um pouco sobre as caravanas, que talvez seja uma das principais essências de uma torcida organizada, né? Viajar e demonstrar o apoio incondicional que a gente tem pelo time, independente de onde seja o local da partida, é muito bom. Apesar disso, fazer caravana não é nada fácil. Muitas vezes a gente tem que completar do próprio bolso o valor do busão, tomar prejuízo, né? Igual já aconteceu uma vez com o Barroca, que teve que vender uma bicicleta que ele tinha para poder completar o valor da viagem. É, Tiveram outros casos no meio dessas histórias de caravanas que a Seita Verde puxou nesses 18 anos de existência. Fora a tradição que a gente tem, né, dos busões acabarem dando algum problema no meio da viagem, é pneu que fura, é combustível que acaba, é motorista que vai fazer manobra e cai com o busão na vala. Então tem um monte de história aí que envolvem as caravanas da torcida. No caso, o episódio de hoje a gente vai abordar a primeira caravana da Seita, que foi feita em 2003 para uma partida diante do Botafogo pela Série B. Essa caravana tem um fato curioso nessa partida, na verdade, porque ela foi disputada em Juiz de Fora e apesar de ser em solo mineiro, a população local apoiava mais o time carioca e o que fez com que o elenco americano entrasse em campo segurando uma bandeira de Minas, né, provocando os mineiros que apoiavam o time fora do estado. Na sequência, a gente vai ter aí a participação do Giordanini e do Ameba contando um pouco mais sobre a organização dessa primeira caravana e uns fatos marcantes que envolveram essa história. Agora sobre a primeira caravana da Seita, que a gente foi lá pro Mareleno, América e Botafogo. A gente começou a anunciar a caravana umas 3 semanas antes, cara. Né? Um perrengue danado, não conseguindo encher o ônibus. Na semana do jogo, nós fomos lá no Toledinho, lá pedindo meio pra divulgar no Alterosa Esporte, né, cara? Se a gente conseguia pelo menos um quórum, um número que desse a pagar pelo menos um ônibus, né, cara? Pra gente ir pra lá. Toledinho não anunciou nem nada, ficou só barrigando a gente. E mesmo assim, velho, batemos o pé e fomos pra lá, velho. Né? Nesse dia tem até que agradecer o Ameba, velho, que a primeira caravana saiu praticamente do bolso dele, cara. Fomos pra lá ver o jogo e tudo na conformidade, ônibus padrão Seita Verde. E chega lá no estádio, velho, na hora do jogo, o Toledinho vem fazer entrevista com a gente, cara. Né? Veio perguntar como é que foi a caravana e tal, expectativa. Na hora que eu vi ele, eu falei pra ele sair de perto da gente, que é pra ele fazer entrevista com quem foi de carro, que não ajudou no ônibus, a gente não ia dar moral pra ele não, velho. Aí ele falou umas abobrinhas comigo lá, velho. Plantei um soco no meio do peito dele, que saiu descendo umas 4 degraus de arquibancada, velho. Aí o pessoal do Deixa Disso separou e tal, ele foi e saiu da arquibancada, velho. Foi perrengue essa primeira caravana, cara. Além de a gente não ter conseguido o dinheiro pra pagar o ônibus, que a Mega cobriu, ainda teve esse BO ainda com o Toledinho, cara, que se diz americano, mas acho que é o mais atleticano de todos lá da Alterosa, cara. Essa caravana para Juiz de Fora, o América ia bancar os ônibus, depois resolveu não bancar. Aí tinha um ônibus dos conselheiros que não encheu. Aí como a gente ia fazer o ônibus, ia fazer caravana, nós entramos em contato com, sei lá, o cidadão que organizava a caravana dos conselheiros. Aí eu fui e falei, ó, já que vocês não vão encher também e tal, não vai ter ônibus, passa a galera pro nosso ônibus, porque aí a gente consegue completar. Eu não lembro o número, mas a gente tinha 30 e poucos, eles tinham uns 10. Aí o cara não quis, velho, falou que não ia e tal, pau. Aí eu paguei do meu bolso para poder completar o valor da caravana e a gente foi mais para provar para os caras que a gente tinha condição de botar um ônibus na estrada para ir ver um jogo e eles não tinham, do que por qualquer outro motivo.